o nosso último tema aqui então da disciplina, nós vamos falar de alguns aspectos importantes que afetam a concentração de mercado e que, ao afetar a concentração de mercado, afeta, portanto, o processo de formação de preço das empresas. Uma das questões importantes aqui é a gente avaliar qual é o mercado relevante para a gente ver de qual concentração de mercado a gente está falando. Lembra quando eu dei o exemplo da cantina? Quando eu falei que no Instituto Federal só existia uma empresa que vendia lanche, o meu mercado relevante geográfico era o Instituto Federal. Se eu colocar como bairro Copacabana ou Patrimônio, aí eu já vou ter mais empresas. Então, se antes eu tinha um monopólio, porque eu tinha só uma empresa vendendo lanche, se eu for considerar o bairro, eu não tenho monopólio mais. Eu vou ter, provavelmente, uma concorrência monopolista, certo? Então, uma das questões que eu preciso avaliar é o mercado relevante em termos de geografia daquele mercado. Eu estou considerando o mercado da onde? Né? Do bairro, eu estou considerando o mercado da cidade, eu estou considerando o mercado do estado de Minas Gerais, eu estou considerando o mercado do Brasil, eu estou considerando o mercado mundial. Então, quando eu falo de concentração de mercado, eu tenho que deixar claro qual é o mercado geográfico que eu estou falando. E uma outra questão que eu tenho que deixar claro é de qual produto que eu estou falando. Por quê? Porque as empresas muitas vezes produzem mais de um produto. Então, se eu, por exemplo, falo de Nestlé, eu posso estar falando de Nestlé que produz cereais matinais, de Nestlé que produz Nescafé, de Nestlé que produz chocolate, de Nestlé que produz biscoito, né? E aí, como é que eu vou avaliar a concentração de mercado da Nestlé? Não tem jeito. Então, eu vou pegar, por exemplo, a Nestlé no mercado de biscoitos de chocolate. Quantas empresas tem no setor de biscoitos de chocolate que a Nestlé atua, por exemplo? E aí eu vou saber se o mercado da Nestlé é, por exemplo, um mercado de oligopólio concentrado ou não concentrado, vamos supor, ok? Então, uma empresa pode não ser a detentora de maior poder de mercado em relação a determinado produto, mas apresentar em relação a esse produto um poder de mercado em uma determinada cidade, região. Por que eu dei esse exemplo aqui? Porque, por exemplo, esse dado aqui é um pouco antigo, é difícil achar dados locais, né? Mas a capacidade produtiva da Erlan era de 12 mil toneladas por mês, quando eu achei esse dado, e as balas mastigáveis representavam 40% desse total, e os principais mercados compradores eram Minas, Rio de Janeiro e Goiás. Então, se a gente for pegar aqui o mercado de balas mastigáveis, se eu for olhar Uberlândia como meu mercado geográfico, com certeza a Erlan vai aparecer entre os principais vendedores lá, e a Erlan vai estar numa estrutura provavelmente de oligopólio não concentrado, ou de um oligopólio concentrado, talvez. Acredito que mais de um oligopólio não concentrado, porque existem várias empresas que produzem balas mastigáveis que são vendidas em Uberlândia, ou não tantas assim, de produtos diferenciados, ok? Mas se eu for pegar Brasil, por exemplo, por mais que eu tenha uma concentração aí no mercado de balas mastigáveis, eu não sei como é que é isso em termos de Brasil, mas provavelmente a Erlan nem vai aparecer nas estatísticas de balas mastigáveis se eu for pegar o Brasil inteiro. Por quê? Porque a empresa ela é de Uberlândia, então ela tem uma representatividade maior no mercado geográfico de Uberlândia em relação a balas mastigáveis. Se eu for, por exemplo, olhar caixas de chocolate e for olhar Minas Gerais, talvez Erlan não apareça entre as principais empresas, né? Então, quando eu vou avaliar uma empresa, eu tenho que ter clareza. Eu estou falando de qual é o mercado de atuação daquela empresa. É o mercado da cidade, é o mercado do estado, é o mercado do país? Em relação a qual produto eu estou avaliando. Isso é muito importante, ok? Qual é o mercado relevante em termos geográficos e qual é o produto que eu estou avaliando para saber a concentração de mercado daquele produto. Aí tem algumas condições que permitem um aumento na concentração de mercado, ou seja, a redução do número de empresas. Quais são essas condições? Por exemplo, agora que a gente está tendo um momento de crise, né? Se a gente está tendo um momento de crise, a gente provavelmente vai ter empresas grandes que vão conseguir sobreviver a essa crise e talvez algumas empresas pequenas ou elas vão falir
ou se elas forem empresas relevantes em termos, por exemplo, de marca, as empresas grandes talvez comprem essas empresas pequenas quando a gente tiver aí, né, um arrefecimento desse processo de crise. Então isso é uma das condições, por exemplo, que pode favorecer o aumento na concentração de mercado. O fato é que a tendência do mercado é se concentrar, como eu já comentei com vocês. E aí, no Brasil, desde a década de 90, a partir de 94, quando a gente começa o processo de abertura de mercados no Brasil, em que várias empresas estrangeiras começam a entrar aqui para atuar no mercado brasileiro e que a gente tem um acirramento da concorrência, o Brasil estipulou, né, criou um órgão de defesa da concorrência chamado CADE, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e que ele tenta agir no intuito de regulamentar as operações das empresas no mercado, e um dos objetivos do CAD é avaliar esse processo de concentração de mercado. Por que é importante, gente? Primeiro, porque para o consumidor é interessante que ele tenha alternativas de compra, né? Lembrando aqui que quanto menos empresas eu tenho, menos opções eu vou ter, e além disso, mais caro essas empresas vão cobrar, né? Além disso, para as empresas pequenas que estão ficando no mercado, quanto mais o mercado for concentrado, ou seja, quanto mais ele for dominado por grandes empresas, mais difícil fica para essas pequenas empresas sobreviverem. E são justamente essas pequenas empresas, por exemplo, que geram mais emprego no país, né? Então o CAD, ele atua de forma preventiva. Então ele avalia e decide sobre fusões, né, junções, aquisições de empresas. E aí, para que ele decida sobre isso, as empresas elas têm que dominar um determinado mercado em termos de participação, ou seja, se eu juntar as duas empresas que estão uma comprando a outra ou uma se unindo à outra, se elas tiverem uma participação muito grande num determinado produto, ou se o faturamento dessas empresas for acima de determinado valor, teoricamente essa junção ou essa aquisição teria que passar pelo CAD. Infelizmente não é dessa forma que acontece, né? Grande parte dos processos de fusões e de aquisições acontecem sem que as empresas anunciem isso para o mercado. Em geral, quando a denúncia vai parar no CAD, as empresas já estão no processo de junção. E aí o CAD atua, e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco quando eu for dar os exemplos, mas além disso, o CAD, por exemplo, investiga, além dos processos, né, de fusões e aquisições de grandes empresas, o CAD também investiga, por exemplo, a formação de cartéis, que são práticas ilegais de comércio, né, o mais conhecido da formação de cartéis são a junção de postos de gasolina para cobrar o mesmo preço no combustível, muito difícil de comprovar, né, então é muito difícil do CAD atuar. E além disso, o CAD trabalha com a área educacional ou pedagógica para indicar para o público quais são as medidas que acabam prejudicando a livre concorrência e outras coisas em relação a esse tema. Aqui, né, tem a questão dos cartéis, como eu disse, é muito difícil, mas além da formação de cartel, o CAD também investiga, por exemplo, processos de discriminação de preço, ou seja, cobrar preços diferenciados de diferentes consumidores sem ter um critério claro para isso, o processo de venda casada, que é considerado legal. Então, várias práticas, né, por exemplo, cinema tem muito esse processo, tinha, né, muito esse processo de você não pode comer dentro do cinema um lanche que não tenha sido comprado no cinema, né? Até pouco tempo atrás tinha essa regra, hoje em dia não tem mais, né? Tem a regra do que se pode e não pode comer dentro do cinema, mas já que pode comer dentro do cinema, você não é obrigado a comprar do cinema o que você vai comer lá, porque isso caracterizava um processo de venda casada. Aí, gente, venda casada, é interessante a gente pensar nisso, porque, lógico, tem um processo de promoção de venda em que você vende um produto junto com o outro, né? Por exemplo, Pantene faz muito isso, cria aqueles kits de shampoo com condicionador. Isso é venda casada? Não, porque o consumidor tem a opção de comprar ou shampoo ou condicionador separado, se ele quiser. Lógico que nunca compensa, né? Mas isso não é uma venda casada, porque o consumidor tem escolha, né? Venda casada é naqueles casos em que o consumidor leva uma coisa e é obrigado a levar outra junto, né? Então, por exemplo, você consegue um financiamento de imóvel, aí eles te obrigam e enfiam goela abaixo o seguro da casa junto, né? Isso teoricamente não poderia. Acaba que, no final das contas, eles criam uma forma de você poder optar ou não, mas nunca vale a pena não optar, mas aí não entra em venda casada.
processos de recusa de negociação, prática de preços predatórios, né? Então, por exemplo, chega um hipermercado novo, gigante na cidade e começa a vender coisas por um preço mínimo, né? O CAD poderia atuar nesse sentido porque a empresa estaria praticando, né, preços predatórios, inclusive muitas vezes abaixo do custo de produção para poder eliminar pequenos negócios. E aí os casos mais famosos do CAD são os casos, né, de fusões e aquisições. Um dos últimos casos aqui, né, é a questão da Sadia Perdigão. O CAD atuou no caso da Sadia e da Perdigão, que no final das contas acabou podendo se juntar, né, e formar a BRF aí com uma série de marcas, se tornou uma das 10 maiores companhias de alimento do mundo. Aí a questão, gente, nessa junção do CAD, aqui em geral, o CAD ele começou a funcionar de uma forma bastante morosa. Ele é formado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico e pela Secretaria de Defesa Econômica. E aí os processos tinham que ir para uma secretaria, depois voltar para outra. O processo era muito moroso, enquanto isso as empresas estavam lá, né, realizando o processo de junção. O processo administrativo do CAD melhorou muito de 94 para cá. A questão é que muitas vezes o CAD, especialmente quando a gente está falando de grandes empresas, né, Sadia Perdigão, Nestlé Garoto, o caso Colgate de um tempo atrás, o que acontece? Em geral, o CAD não fala para as empresas não se juntarem, porque uma das grandes justificativas que as empresas utilizam nesse processo de fusão é o seguinte: olha, a gente juntando é o único jeito que a gente consegue se tornar grandes empresas para competir no mercado internacional. Ambev também é um ótimo caso, né? Então, todos esses casos foram parar no CAD. E aí, o que o CAD em geral faz? Ele estabelece medidas restritivas. Então, no caso Sadia e Perdigão, por exemplo, se vocês derem uma busca por aí, vocês vão achar várias reportagens contando, por exemplo, que a empresa teve que tirar de alguns mercados algumas marcas. No caso da Ambev, a empresa teve que entregar alguns pontos de distribuição da empresa, porque essas questões para poder fazer com que a concorrência ainda exista nesses mercados, né? Mas em geral são essas medidas restritivas que o CAD impõe. Ele não diz muitas vezes que uma empresa não pode se juntar com a outra, né? No caso da Colgate Colinos, por exemplo, mandou tirar a marca Colinos do mercado, tanto que a empresa entrou com a marca Sorriso no lugar, né? Então são essas medidas restritivas para tentar manter a concorrência. Bom, para a gente fechar finalmente aqui a nossa disciplina de microeconomia, a gente vai falar um pouco de formação de preços em oligopólio e a gente vai ver, para fechar, alguns teóricos que falaram um pouco de como os preços são determinados quando a gente tem empresas em processo de oligopólio. Por que esses teóricos surgiram? Basicamente porque até então a gente tinha a construção lá dos modelos em microeconomia. E aí a defesa era o seguinte: olha, os preços são formados pela relação entre oferta e demanda do mercado. Só que o que se observava era que isso não era verdade para todos os mercados, né? Não era verdade, por exemplo, para mercados com produtos diferenciados. Não era verdade para mercados em que empresas grandes dominavam o mercado. Então esses teóricos foram estudar um pouco do que as empresas se valiam para formar os preços, ok? Então, o primeiro são dois autores aí de 1939, o Hall e o Hitch. E aí eles definiram o seguinte: para determinar seus preços, os empresários consideravam dois aspectos fundamentais: a reação dos concorrentes, que seria mais importante que a reação dos consumidores. Então, mais importante do que eu olhar a demanda é eu olhar o que o meu concorrente está fazendo em relação ao preço. E a outra questão, os custos de produção, que seriam a referência básica para a determinação de preços. A demanda teria, portanto, importância reduzida no processo de determinação de preço, ok? Então, Hall e Hitch defenderam o seguinte: ok, existe a interação lá de oferta e demanda, mas para a maior parte das empresas, primeiro, as empresas olham o custo, segundo, ela olha as reações dos concorrentes para definir os preços de mercado. O segundo autor aqui é o Kalec, em 1983, ele dizia que tinha dois processos básicos de determinação de preço. Um desses processos, que seria mais influenciável pela demanda, que é quando a gente está falando de produtos perecíveis. Então, é o mercado lá das commodities que a gente estudou em oferta e demanda, né? Se o produto é perecível, acaba que se as pessoas não compram, os preços têm que
diminuir, né? Porque tem que vender esses produtos de toda forma. Então, uma oferta muito grande pode fazer sobrar produto e aí isso vai interferir no preço dos produtos aqui, no caso de produtos perecíveis. Só que, no caso de economias industriais, né, de produtos industrializados, o custo de produção teria muito mais importância do que a questão da demanda, ok? Inclusive, ele chama atenção para o fato de que à medida em que a industrialização ela avança, ela torna inclusive a relação de oferta e demanda na agricultura menos importante, porque a própria tecnologia torna a perecibilidade na agricultura menor, né? Eu consigo encontrar, por exemplo, novas formas de conservação de alimentos e isso me permite ter um prazo aí maior, né? Fazendo com que os custos tenham uma relevância maior do que o processo de formação, do que da demanda no processo de formação de preços. Então, à medida que o capitalismo avança, aumentaria a concentração nas indústrias, ou seja, né, diminuiria o número de empresas e assim o grau de monopólio ou poder de mercado. Então, o que ele falava aqui, gente, o Kalecki? Que à medida em que as empresas vão se juntando, que vão sobrando empresas maiores em cada um dos mercados, essas empresas têm um maior grau ou poder de mercado ou poder de monopólio. O que é esse poder de monopólio? É o poder de cobrar preços mais altos, ou seja, de fixar preços acima dos custos. Por que uma Coca-Cola custa mais caro do que um Guaraná Mineiro? Porque a Coca-Cola tem um poder de mercado, ela tem um poder de monopólio. Então, o maior grau de concentração nas indústrias, né, possibilitariam as empresas fixarem preços acima dos seus custos e, além disso, as técnicas de marketing também poderiam ser usadas para as empresas para diferenciar cada vez mais os produtos, fazer com que os consumidores prefiram os produtos e, com isso, as empresas cobrarem preços maiores, né? Então, o próprio processo de diferenciação de produto criado pelo marketing é uma coisa que possibilita as empresas a cobrarem preços maiores, né? A gente já viu isso, por exemplo, lá na disciplina de marcas. Então, um produto com marca, ele vale mais do que um produto sem marca. Por quê? Porque o marketing criou valor ali para aquela empresa, para aquele produto, que permite que as empresas cobrem mais caro por terem as marcas reconhecidas. Bom, vou parar aqui e a gente continua com os nossos últimos autores aqui no próximo vídeo.